Glória a Deus por esse dia 21 de maio de 25. Deus assim diz ao nosso coração, que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Ele começa a trabalhar em nossos corações quando nós entendemos a graça, o Evangelho, a ressurreição e a vida. Então ele ressurgiu dentre os mortos para quê? Para estar dentro de você. Você sendo o Espírito Santo hoje, que habita em você, para que você possa manter uma oração, um louvor, uma palavra de poder dentro do teu coração, para com aquele que crê, ele vai aprender de Deus e vai sentir-se abençoado nesta manhã, desse dia maravilhoso que Deus nos concede. Por isso que ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ressurgido entre os mortos, mora dentro de você, porque o Espírito Santo lhe for otorgado. Atos 2:1. Receba no coração essa palavra, que é de poder, que é de amor e de moderação. Livra você da mão de homens maus e perversos, que estão por aí afora, onde você que foi separado para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Meu Deus, obrigado. Graças a Ti eu te dou. Muito obrigado, Senhor. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Jesus falou, não me busque aqui, não estou ali, eu não estou lá, é dentro do teu coração que eu vivo a morar. Disse ainda que nunca ele vai nos deixar e nunca nos abandonará. É na palma da tua mão que vamos sempre estar. Estamos aqui na mão de Deus, abençoa Deus. Quando você entende o Evangelho de Romanos a Hebreus, final de Atos, ali Deus diz para Paulo, Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para o gentio, para que tire o meu povo que está em trevas, para a minha maravilhosa luz. Onde você foi, Você foi tirado da lei e você entendeu a graça. Colossenses 1:13. Ele transportou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem arrebatamento que você vai para o céu, não. Já está no céu, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro. Quando você vai para uma avenida movimentar, você tem que ter ali o quê? Paciência, longanimidade, perdão, paz. Você vai encontrar pessoas iradas por esse caminho que você anda por aí, segundo a carne. Por quê? Tem pessoas que não entenderam a graça, não entraram pela porta e está aí para fazer o mal. Não quer saber a quem, mas você não foi colocado aqui para olhar a tudo, espírito de verdade, e tratar bem aquele que lhe ofende. É claro que a paciência ela tem limite, mas a paciência é um dom de Deus. O perdão é um dom de Deus. A paz é um dom de Deus. A alegria Deus te deu, para que você entenda o Evangelho. Porque ele antes da cruz prometeu que voltaria e voltou. E colocou aqui dentro de você uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito. Você está lavado com água pura, que é a palavra de Deus, porque você entendeu o Evangelho. Quando você não entende o Evangelho, o pastor ele vai te enganar, porque ele vai aproveitar que você não entendeu a palavra e fica na mão dele. Olha só, antes da cruz, havia enfermidade, havia doença, era poucos médicos, e Jesus ali, ele era colocado como médico dos médicos, e curou a todos, todos estão curados, como depois da cruz, estamos sarados, mas só que esse corpo de carne aqui, ele tem turbulência, ele se cansa, ele chora, ele ri quando ele está feliz, mas quando ele está triste, ele chora. Por quê? Herança de Adão. Vai descer à sepultura. Mas o Cristo nos colocou aqui no céu. Um pedacinho dele para nós entendermos uns aos outros. Para não dizer que você tem demônio, você tem Satanás, ele vai na sua casa, ele vai te pegar. Isso aí são coisas do homem que inventaram. Inventaram o que aqui dentro da Bíblia? Que não está escrito. Não é verdade? Quebra de maldição, campanha contra a libertação. Isso é um povo que está preso, a uma doutrina, e ali impõe regras àqueles que não entendem a graça. Quando você entendeu a graça, você entrou pela porta, você sentou e Deus fala com você. Como ele falou com Isaías, Isaías falou para você através de quem? De Deus, que inspirou o profeta.
se você quiser e se você me ouvir, você come o quê? O melhor dessa terra, dentro do teu coração. Uma terra que ele colocou a 30, a 60, sempre que cresce. Cresce aonde? No perdão, no amor, na paz, no coração. Essas palavras envolvem o irmão, né? Como me envolveu há 30 anos atrás, eu aqui estou para falar a verdade. Então aqui, a primeira geração, lá no primeiro século, onde Jesus viveu com eles lá, passou pela cruz e voltou e continua lá, mas com o corpo já glorificado, para que eles entendêssemos ali o feito dele. 26, tomei a minha mão marcada com cravo, eu voltei. 9:6 de Hebreus, eles aguardavam para a salvação lá, eles perseveravam. Aqui não, aqui você já perseverou e já encontrou o que? O Cristo, o Redentor, o Salvador, aqui dentro do teu coração. Então você entende aqui, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Você já leu a Bíblia, já entendeu que você é uma igreja gloriosa. Isso aqui não é para você, não é para mim, não é para aquele que crê. É para aquele que não entendeu o Evangelho e fica antes da cruz, na mão do homem. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, do 1 ao 4. Então, no 44, por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Antes da cruz, né? Deus não tinha ainda a cruz, como Jesus de Nazaré, e voltado e feito uma casa aqui depois da cruz. A casa está pronta, está lavada, ela está limpa, ela tá ornamentada pelo Senhor, para que possamos aqui louvar, orar e falar de Deus, em espírito de verdade. Lá não, lá era tabernáculo, lá era sinagoga de Satanás, porque eles não tinham entendimento ainda. Após cruz, Deus te dá o entendimento. Voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Aqui você encheu a tua mente. Encheu de quê? 1 Coríntios 2,16, do Espírito Santo. Por isso ele transformou a sua mente, né? 1 Coríntios 2,16, ele transformou a vossa mente, Romanos 12, versículo 1 e 2, porque o culto é racional. Eu não posso aqui gritar com você, eu não posso aqui mudar a minha voz na minha oração ou na minha pregação para envolver você, a deixar você no êxtase e aí te enganar. Por quê? É isso que os pastores fazem. Eles são atores, eles são perversos e são maus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Porque a Globo, ela tem a novela, tem o teatro. A Record, ela tem o teatro, tem a novela. Então ali são atores. Eles envolvem as pessoas a entrarem, né, ali no deserto, para buscar algo que Deus já te deu. Te deu a bênção, ele é o teu abençoador, é o teu provedor, é o teu pastor. Ele é o teu pastor. Ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. O teu nome está aqui, na palma das minhas mãos. Isaías 49, 17. Ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mãe. Ele falou, eu não me esquecerei de você. Porque está escrito. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, eu cuido dele. Eu vou lapidar, eu vou transformar, eu vou trazer para mim. Eu vou fazer dele a minha casa e vou morar dentro do coração dele, para que ele entenda que eu voltei. E aqui eu estou, para ensinar o meu evangelho de perdão e de amor. Aqui está o 48. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Os pastores pentecostais gostam disso aqui. Porque você não lê a Bíblia e fica nas campanhas, que nem aqui está escrito. E você fica envolvido ali por homens desviados da verdade, como Paulo falou. Hebreus 13:9. Existe doutrina várias, né? Já na época de Paulo acontecia. E aqui acontece. E vai acontecer século vindouro. Porque eu não vou mudar as pessoas. Quem muda é o Espírito Santo. Jesus não conseguiu mudar. Quem mudou foi quem? Foi o Espírito Santo. Aqueles que entenderam que pós-cruz eles estão livres do comércio, estão livres das campanhas, daquilo que o homem inventou. E tira, né, aquilo que eles têm, né, no coração deles de bom. Porque eles têm que pregar o amor e o perdão e a paz no coração. Aqui eu estou para quê? Para colocar, a minha missão aqui é deixar você aqui entender o evangelho, para que você possa seguir em frente, não ficar na mão de homens que não entenderam a graça. Por isso ele falou, 10:7 de João, todos quantos vieram antes de mim é ladrão, salteador. 10:10 não, ele falou assim, eu vim para que você tenha vida, e vida é abundante. Esquece o ladrão, porque eles trocam o ladrão pelo diabo, não é diabo, é ladrão. Então, enfermidade e doença havia antes da cruz, e Jesus curou todos, como nós estamos curados aqui. A alma está sarada, abençoado. 6:19 de
Hebreus, Jesus, ele é a âncora da nossa alma. O espírito pronto para Deus, mas o corpo de carne, ele aqui sente problemas profundos dentro dele. Por quê? A alma não está em Cristo. Está no mundo secular, está vivendo na carne, está vivendo fazendo muitas coisas para encontrar Jesus Cristo, mas ele voltou como Espírito Santo e ele hoje é o teu Consolador. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a geração perversa. Esta geração perversa de Jesus lá. Quando ele foi na cruz, ele matou Satanás, ele matou o diabo, ele matou e te deu entendimento. 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Hoje nós somos filhos, participamos, mas antes os judeus eram filhos. Para que por sua morte de cruz destruísse aquele que tinha o poder da morte ou tem, que era o diabo. E 2,15, ele tirou o povo que estava na escravidão e te deu essa luz aqui dentro do teu coração, para que você entenda que Hebreus é a tradução da lei para a graça. Aqui Mateus não, Mateus aqui está debaixo da lei de Moisés. Né? Aqui o templo está de pé, aqui ele não passou pela cruz ainda. Quando ele passa pela cruz, ele tira toda aquela imundícia de você e te colocou aqui, te transformou, te fazendo um novo homem. Como? Passando pelas águas do pastor? Do rio? Não. Passou pela cruz e te deu o amor de Jesus. Por isso que 3,5 de João entendendo ali, tá? Tem que nascer da água do Espírito, porque não podemos voltar para o ventre da nossa mãe. Não é verdade? Mas quando você lê 6,3 de Romanos, ali ficou o nosso velho homem naquela cruz, pendurado, para que você hoje não seja dentro da igreja, como é que se diz? Dentro da igreja hoje, passando por situação difícil, que o pastor te expõe lá. Ele te expõe lá porque ele não entendeu a graça. Ele bota você ali constrangido com aquela congregação que ali eles fizeram com as mãos, que Deus não habita lá, habita em você. Quando você vai congregar, ele vai com você, volta com você. Por isso que até quando você dorme, ele vela por você, porque ele está dentro de você. Ele cuida de você, porque ele é o teu pastor, ele é o teu amor, ele é o teu provedor. Então aqui está. A esta geração perversa, porque havia lá uma iniquidade contra os povos de Israel. Malaquias capítulo versículo 1, ali havia a iniquidade. Então, quando ele chega na cruz, ele tira, 1 João 3, 4, 5, 6, ali ele tirou a iniquidade, tirou o pecado e trouxe o juízo para os judeus. E quando chega no 3 de 1 João, versículo 6, o povo que prega campanha, que prega a iniquidade, que prega quebra de maldição, essas coisas assim que envolvem a carne, esses homens não entenderam o Cristo. Por quê? Não focam no Cristo, eles focam no homem. Que não conhece a Deus e nem o conheceu. 1 João 3, versículo 6. Se você foca em Deus, você está em Deus, você não tem pecado. O teu pecado foi tirado na cruz. Acabou, não existe pecado. Existe uma obra da carne. Quem está preso hoje na cadeia, aí, segundo os homens, cometeram a obra da carne. Seja pastor, seja apóstolo, quem quer que seja, está preso lá. Por quê? Segundo a lei dos homens. Mas segundo a lei dos homens, ele mora no teu coração. Ele está aqui, em você não fazer mal a ninguém, amar a todos, certo? Em nome do Pai. Você quando ama, você não quer nem saber quem é, você ama, você perdoa. Porque você tem um bom coração, você tem a gratidão de aprender o Evangelho dentro do teu coração. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Espero que você entenda. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Deus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro de cada coração. É aqui dentro. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os fariseus perguntavam, quando viriam de Deus? Não é lá em cima não, no céu não, tá? É aqui dentro de você. Um pedacinho do céu, que ele falou. O céu é onde eu estou. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, tá? Então, ele está no teu coração. Agora, onde você está sentado, vou estar dos meus pés. Você senta na cadeira e Deus fala com você. O quê? Para fazer uma campanha? Uma santa ceia? Buscar no monte? Não, ele falou assim, eu te amo, te amo, te amo, nunca te abandono. Por isso que Hebreus 13:5, transição da lei para a graça, ele falou, jamais te deixo, jamais te abandono, porque você entendeu o Evangelho. Você começou a ler de Romanos a Hebreus, e o Evangelho, diante de você,
ele plantou, para que você possa entender o grande e verdadeiro amor dele para com você, para com aquele que crê. Não importa católico, espírita ou evangélico. Tem que ler a palavra, entender e não ficar aqui em Mateus 12, 43. Tem que ficar em Efésios 5, 6 e 7, onde ali ele lavou a igreja com água pura, que é a palavra de Deus. Oh, meu Deus, obrigado por essa manhã. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.